Olá, amigos! Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença dos orixás na Umbanda e no Candomblé e vou responder várias perguntas também condizentes a este assunto. Logo de primeira eu respondo qual a diferença da manifestação dos orixás no Candomblé e na Umbanda. No Candomblé, a manifestação real do orixá só se dá através da iniciação, que se consiste em vários ebós de limpeza, recolhimento, preparação e consagração do ori, que é a cabeça, pintura também da cabeça e depois de 16 ou 21 dias de recolhimento, conforme a determinação do orixá, acontece o dia do Oruncó de Iaô, que é o dia do nome de iniciação. A partir daí, esse Iaô se torna de fato um Omorixá, ou seja, um filho de santo, e passa a incorporar ou a virar, como nós falamos no Candomblé, no seu orixá. Já na Umbanda, a manifestação do orixá é por meio do desenvolvimento espiritual do médium. E logo depois, se necessário, se esse médium tiver missão de sacerdócio, ele vai se preparar num ritual chamado camarinha, que se consiste no amaci, vai lavar a cabeça com ervas, vai se deitar numa esteira com oferendas dedicadas aos seus orixás e entidades. As vestimentas dos orixás incorporados no Candomblé é a mesma na Umbanda? Poderia citar algum exemplo? Me perguntam. Não, as vestimentas desses cultos, elas não são iguais. O orixá no Candomblé, ele é vestido com roupas e adornos que revelam as suas particularidades. Já na Umbanda, exceto Ogum, que é vestido com capa de guerreiro, espada e elmo de gladiador, escudo que lembra São Jorge, os outros orixás se manifestam nos médios com vestimentas normais ao culto. No Candomblé, Ogum é vestido como um guerreiro de Irê, que é a cidade de Yorubá que ele conquistou. Por isso ele vem com espada e o acorô, que é um pequeno capacete com franjas de folha de dendezeiro, chamadas de mariô. Ainda no Candomblé, Xangô dança segurando o Oxê, que é o seu machado sagrado, ou machado da justiça, que retrata que tudo na vida tem dois lados e que a justiça tem que ser aplicada por igual. Já na Umbanda, o médium que está sob a vibração de Xangô, ele bate no peito, cruzando os braços, simbolizando a justiça e a força desse orixá. Em se tratando das Iabás, ou seja, as mães rainhas, os orixás femininos, como por exemplo Oxum e Iemanjá, elas dançam no Candomblé, incorporada nos seus filhos, paramentadas com a Dê, que é uma coroa com franjas, a Bebé, que é o leque, e dá espadas. Já na Umbanda, os orixás femininos estão ligados ao povo d'água. Por exemplo, Oxum e Iemanjá, eles equilibram na cabeça do médium um copo d'água. Agora em Yansan, vem com as mãos balançando como se fossem assim ventarolas. Qual a diferença mais evidente entre o Candomblé e a Umbanda? Para mim, são as cantigas. As divindades do Candomblé dançam a som de cantigas em línguas nativas, como, por exemplo, o Candomblé Queto, é Yorubá, o Angola, língua Banto, e o Jeje, língua Fon. Já na Umbanda, os cânticos eles mesclam português e línguas africanas. Vamos a um exemplo da Umbanda nesse ponto de Yansan. Ela é uma moça bonita, ela é dona do seu jacutá. Jacutá é Yorubá, que é o lançador de pedras. Parrei. Parrei do Yorubá é Parrei, que é a saudação de Yansan do Candomblé. É a mamãe de Aruanda, que é de origem Banto, Aruanda, que remete a Luanda, que é a capital de Angola. Segura a sua banda aqui, eu quero ver. Então, vocês viram que tem palavras iorubás, banto e português. Pois é, esse é um ponto de Inhansan. Está chamando Inhansan da Umbanda. Agora vamos ver duas estrofes de cantigas para o Vodum Bessem, que é uma divindade do Candomblé Jeje, que tem o idioma Fon como língua nativa. Arroboboi, dan, danho, danijé sambona re, danho, danijé sambona re, adana se dana no que. Abaila, arruboia, rele, singa, arrungelé, pocan, arrungelé, pocan. Eu aqui estou invocando o Vodum Bessem, que ele venha com a força e proteção para o que é a casa, Arroboboi. Então, essa é uma cantiga da nação Jeje em língua Fon. Prosseguindo as perguntas, eu respondo a essa. O senhor disse em um trabalho recente que Exu ele é iniciado no Candomblé. E na Umbanda, Exu pode ser o guia-chefe da cabeça de um médium? Não.
Na Umbanda, os guias-chefes da cabeça são os orixás, caboclos, em alguns casos pretos velhos, mas nunca Exu. Aliás, os Exus da Umbanda são chamados de povo de rua ou povo de ganga, que são os guardiões da porteira. Existe Exu feminino no candomblé? Não. Exu é um orixá masculino. Porém, na Umbanda existe as pombagiras, que são entidades femininas, chamadas de comadre, e que trabalham junto aos compadres, que são, como eu disse há pouco, o povo de rua. Essas entidades, elas trabalham sobre a vibração do orixá Exu, pois sem a permissão de Exu, eles não teriam caminho para a incorporação mediúnica e trabalhar nos terreiros. Respondendo outra pergunta, por que os orixás não falam nem no candomblé, nem na Umbanda? No candomblé, o orixá fala no dia do Oroncó, que é o dia de dar o nome em público. E dependendo da nação, ele fala, dança, como é o caso do Minajeje, onde os voduns cantam, fumam e passam suas mensagens para os vodunces, que são os filhos de santo. De modo geral, no candomblé, o orixá verbaliza, sim, faz sinais com as mãos. A mesma coisa na Umbanda, os orixás se comunicam com gestos. Por exemplo, Oxum, quando incorpora, faz um gesto pedindo um copo d'água, que, como eu disse, é colocado na cabeça do médium. O candomblé pode cultuar caboclo. O candomblé de origem africana não cultua caboclos. Os caboclos são ancestrais brasileiros. Agora, os babadorixás e alorixás têm ancestrais indígenas, então eles carregam essa herança espiritual. Portanto, é comum vermos pessoas iniciadas no candomblé cultuarem e festejarem seus caboclos e caboclas. Eu mesmo cultuo o meu amado caboclo boiadeiro na Visala. Qual a diferença do herê de candomblé para as crianças de Umbanda? A palavra herê no candomblé significa brincadeira. O herê vira no omorixá ou filha de santo. Ele é um imolé omodê, ou seja, uma divindade infantil ligada ao orixá daquele filho. Tanto que ele traz o nome lembrando o domínio daquele orixá. Por exemplo, o herê de Ogum pode se chamar guerreirinho ou capitãozinho. O de Oxum pode se chamar florzinha ou melzinho. E por aí vai. O herê no candomblé é de suma importância, pois ele precede a chegada do orixá, trazendo mensagens fundamentais para o aprendizado desse filho. Já as crianças de Umbanda ou linha de beijada são espíritos ou entidades infantis ligadas aos orixás com as características de seus domínios. Por exemplo, Mariazinha da Praia é uma criança ligada a Iemanjá. Joãozinho da Mata é ligado ao Oxóssi e por aí vai. A falange de beijada gosta de bolos, doces, balas, frutas e refrigerantes. Os médios de Umbanda, quando incorporam suas crianças, assumem características infantis e demonstram apego de todo tipo de objeto infantil, né? Por exemplo, brinquedos, tudo aquilo que criança gosta. Qual a diferença dos pretos velhos de Umbanda e os ancestrais do candomblé? Os pretos velhos são entidades que trabalham na linha das almas, sobre a vibração de Omolu. Já os ancestrais do candomblé são espíritos de antigos sacerdotes que se destacaram na religião. Por que a Umbanda usa as imagens católicas simbolizando os orixás em seu altar? Ora, é devido à sua doutrina, que é ligada ao cristianismo. O candomblé já usou no passado, quando foi perseguido. Agora não se faz mais necessário. Eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, elementos do candomblé e elementos que são usados na Umbanda. No candomblé, o adjá ou o ojarim, que é para chamar os orixás. Se nós compararmos, na Umbanda é uma sineta. Aqui nós temos uma quartinha que pertence a Oxalá. Aqui nós temos uma representação de Nosso Senhor, Jesus Cristo, a cruz. Aqui é um abebé, que é um leque, quer dizer, um pedacinho da Umbanda, que tem imagens católicas, e um pedacinho aqui do candomblé. Então, amigos, nós vimos aqui o resumo dessa ampla diferença entre os orixás na Umbanda e no candomblé. E se vocês têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários para nós fazermos um vídeo com a parte 2 sobre esse assunto. Axé!